Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é uma coisa completamente inusitada, porque eu ganhei uma caminhonete de livros e eu estou indo lá ver esses livros, porque o meu tio, ele trabalha com fretes aqui em Londrina. Daí, às vezes, quando ele vai fazer algumas mudanças, as pessoas se desfazem das coisas. E aí, teve uma galera que deu trocentos livros pra ele, e aí ele pegou tudo pra mim. E agora eu estou indo ver, e é tipo uma caminhonete de livros, literalmente. E vamos ver junto o que tem lá, Porque pelo que ele mandou foto, ele mandou vídeo primeiro, quando ele perguntou se eu queria, tem uns livros em inglês, tem uns outros livros lá, que eu fiquei, ué, que aí estamos muito ansiosos, não estamos? Então, eu tô correndo agora de manhã pra ir lá, porque, cara, caminhonete de livro, porra. Então tá, ó, camisetas literárias, né? Ali embaixo tem um carrosselzinho, tem links ali, me siga nas redes sociais. Então essa é a famigerada caminhonete. Ela não é grande, mas, gente, a carroceria dela lotada. Ela tava até rebaixada de tanto peso. Muito livro. Eu estava ansiosíssima pra ver, porque eu adoro garimpar coisas. Eu adoro, é simplesmente a coisa que eu mais adoro do mundo. Não precisa nem encontrar nada, eu só gosto. E meu tio protegeu bastante, cheio de plástico e cobertor e tal. Mas ainda os livros, eles estavam em situação bem ruim. Tinha muitos que estavam com traça, corroído, parecia que tava comido por rato. Eu tô começando a tirar, a maioria em inglês. E olha o que eu achei. Jane Eyre. Tem mais outros, mas eu vou mostrar depois. Então espera, ela tá aqui no Inter. Depois vender o sítio, você vai voltar. Oi, então eu comecei a vasculhar. Muita coisa é livros pra ele aprender inglês. Tem livros de todas as linguagens possíveis. Já encontrei francês, já encontrei alemão, já encontrei chinês. E aí eu tive que chamar ajuda. Então eu chamei a Júlia, que é uma inscrita aqui do canal. Eu conheci ela e aí ela vai me ajudar também a dar uma olhada nos livros, porque sozinha eu não vou conseguir dar conta. Então daqui a pouco ela chega e aí eu vou continuar dando uma vasculhada, porque eu tô separando pelo menos os... Mano, ele tem 30 milhões de dicionários, dá pra saber muito sobre a pessoa só de ver os livros dela, e eu tenho certeza que eu já tô conhecendo esse homem. A única coisa é que ele escreveu o nome dele na capa de quase todos os livros, e assim, gente, era só abrir o livro e escrever na primeira folha, não precisava escrever na capa. E aí ele também contou, então no caso, livro 5.132. Yes. Sério, gente, parecia que nunca mais ia acabar. Simplesmente nunca. Minha família não gosta muito de ler, mas é super legal essas coisas de olhar os livros, mesmo quando eles estão em estado tão terrível. A gente tem muita caixa que tava comida por rato, livro comido por rato, tava difícil. Chamei a Júlia. Peraí que você não tá focando. A Júlia. Oi. Ela está em choque, completamente em choque. E aí a gente tá separando. Aqui tá a literatura. E ali tá livros meio que didáticos. E daí... Deus nos ajuda, né? Mano, gente... O cara jogou um Apple lá de fora, cara. Apple TV, um monte de cabo. Esse aqui eu acho que é o bagulho da Amazon. Mano do céu! E esse aqui? Esse aqui é adaptador, não é? É adaptador. Gente do... Nunca pensei que eu ia estar sentada numa caixa cheia de livro, no meio de uma carroceria, de uma caminhonete cheia de livro. Gente, ele tem até quadrinho em japonês. Peraí que tá do contrário. Vou mostrar. Tá do ponta cabeça. Pronto, agora vai. Nossa, gente, é muita coisa. Primeiro a gente tá tirando e tem um DVD, um monte de DVD. Quero ver onde eu vou fazer, o que eu vou fazer com isso. Mas vamos encontrar um jeito. Tem DVD em 4K. Enfim, bastante coisa jogada. Ok, a gente selecionou aqui alguns paperbacks em inglês, que tem um coisa de cabo que veio. E esses aqui são os livros de história e alguns paperback em inglês de outras coisas. Daí, a gente tá pondo aqui de volta os livros, gente, olha a situação. Os livros que é, tipo, tá mais surrado e livros que é, tipo, a maioria é dicionário. Porque ele amava um dicionário. O cara era apaixonado por dicionário. Não sei se dá pra ver. Não, eu coloquei tudo de perto. E é isso aí. A gente tá indo. Então, esses aqui são os de literatura. Esses aqui são os de edição de bolso. Então, a gente tá tentando separar, tipo,
por tipo, sabe? Então, por exemplo, tem todos os George R. R. Martin, esse aqui é o que tem a mais. Tem Harry Potter, tem um monte de coisa, mas a maioria é em outra língua, porque o cara, ele era assim, entendeu? Tem, tipo, em alemão, sabe? Tipo, esse aqui, Tolstói, em alemão, assim, tem Ana Karenina também, em alemão. Ah, esses aí que eu deixei ali é meu. Esses aí que tá, tipo, no cantinho. E aí a gente tá separando aqui. E, cara, que é muita coisa, viu? Essa caixa aqui é inteira em alemão. E aí o cara falava em alemão, era todo um rolê. A Júlia encontrou esse negócio aqui. E aí o cara, dono dos livros, porque ele colocou o nome dele em todos os livros, né? Essa aqui era a estante dele. E aí um dos livros, esse aqui, é esse aqui. Então, tipo assim, ele tinha muito orgulho desses livros. E deu muita dó, né, meu? Fala sério, porque daí a gente fica pensando na gente. Quando eu morrer. Meus livros. Ah, está anotado. Ele escreveu bastante, ó. Na frente ele anotava. Nossa, ele anotava muita coisa. E aí ele, tipo, escreveu com canetão a capa de vários livros que era dele. Tem livros infantis que era da filha dele. Então, galera, o tempo era curto, a gente fez uma curadoria, assim, olhando. E eu sou muito rápida nas coisas. A maioria dos livros infantis era em outra língua. Tinha a Turma da Mônica, principalmente em espanhol. Tinha muitos livros para aprender inglês, então livros, assim, didáticos, edições condensadas, assim, com perguntas. Era realmente para aprender inglês e outros idiomas. Então, a gente deixou esses livros que eu falei que a gente selecionou e levou pro sebo. Vou falar um pouco mais depois, e esse foi o carro do sebo. Cheio de livro, quase não fechou, gente, pelo amor de Deus. A Júlia escolheu esses, né, Júlia? Eu escolhi. E aí não... Tá meio difícil de Tá fazer meio um book haul aí. difícil de... Ó, mas essa é a parte mais importante, o DVD de Um Mamma Mia. DVD... Tava lacrado, não tava? Tá lacrado. Ó, nunca Essa foi coberta aqui é aberto. do tio? É. É. Daí ela pegou Origens do Carl Sagan. E esse aqui é o Manifesto Comunista. Tem uma amiga que vai gostar dele. Charles Dickens, olha. Tem vários. Esse aqui eu sei lá, mas enfim, ela pegou. Dan Brown. Você gosta de Dan Brown? Eu gosto. Nossa, cara. Preconceituosa, né? Vários. Então é isso. Tá todo mundo aqui em volta. Os livros da Júlia. A cozinheira, tá? Café da tarde. Ele ganhou. E a Manu. E meu pai, que a gente, né? Estamos aqui na minha casa já. E a gente tá limpando alguns livros, porque ele deixou plastificado. Gente, olha esse Harry Potter. Ele tava plastificado, tava com o nome do cara. E eu tirei com acetona, que é a misturinha que eu faço. Não é pra fazer sempre, mas assim, pra limpar essas coisas. E é assim, falta aqui, ó, tá vendo? Ai, gente, olha que milagre. E eu tava achando que não ia dar. Esse aqui não dá pra tirar sem rasgar a capa. Ô, bosta. Tenta cortar. Tem uma tesoura aqui. E aí a gente tá tirando, porque o bonito, ele fez questão. Tipo, tá ok marcar o livro que é o seu, da sua biblioteca. Mas assim, precisa escrever na capa do negócio, né? Enfim, né? Morreu. E olha que lindo. E ele marcou, olha que bonitinho. Será que era dele ou era da filha dele? Pela letra parece a filha. Ah. A gente já sabe a letra de toda a família. É, o cara escreveu um livro, tá ali, ó. Esse aqui essa apostila aí é o livro dele. Daí ele escreveu a história da família dele. Olha aqui. Marcou aqui o cantar. Ai, gente, precisava disso. Olha isso aqui numa sentada. Olha esse aqui. Tá, tipo, tudo podre, né? E aí a gente tá tirando os plásticos e tirando o nome do cara. Tipo, mano, olha esse livro aqui. Ele tá, tipo, novinho, né? Ó como ele ficou. Eu dei uma limpada, tirei o plástico. Bom que ele pôs o plástico. Eu deixei eles separados para não pegar piolho nos meus livros, então... Porque estava com muita traça. Esses aqui são os livros infantis que eu vou deixar pra minha família. Tem alguns aqui esses aqui que eu dei uma vistoria, uma reformada. Ana Karenina em alemão. Aqui tem alguns que eu vou querer ficar. Outros que eu também eu dei uma olhada aqui que eu vou passar pra frente. Tem mais na cozinha. E aí aqui tem os fios e os livros.
E tem muito, gente, tem muita coisa. E tem, ó, a Luna em inglês, tem bastante coisa. Então, agora eu tomei banho, cara, eu tô exausta, porque foi assim, desde as 10 da manhã, montando caixa, mexendo com caixa. Então, assim, vou contar a história desde o começo pra situar vocês exatamente sobre o que foi tudo isso. Eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo todos os livros que eu recebi, todos os livros que eu peguei pra mim. Eu vou ter que gravar outro vídeo porque senão vai ficar gigante e assim, cara, tá exaustivo. E aí, mas um exaustivo ótimo, um exaustivo delicioso. O Apple Watch que eu peguei, ele carregou. A única coisa é que ele tá emparelhado com outra conta da Adobe, então, da Apple, então eu não sei se vai rolar. Tem o Apple TV também que encontrei, não sei se vai rolar. Tem um monte de cabo que eu vou ter que ver. Um deles coube na minha câmera, que eu não tinha. Então, tem um monte de adaptador lá, umas outras coisas que eu não sei. Eu vou perguntar pras pessoas o que são aquilo. Porque assim, gente, o meu tio, ele faz as mudanças, daí dão pra ele, mas eu não sei se a galera sabia dos fios e das coisas assim, então eu vou atrás pra ver o que rola. E assim, o cara que fez a biblioteca, o moço que fez a biblioteca, o nome dele é Marco, ele fez questão de anotar em todos os malditos livros o nome dele na capa, foi um caos pra tirar. Marcos da Souza Castro, e ele se formou em veterinária e medicina veterinária. Daí ele foi aprendendo línguas, ele falava 6 línguas. E tem livros assim, tipo, de 6 línguas aqui. Então, espanhol, né, português, inglês, alemão, italiano e francês. Então, as 6 línguas que ele falava. E ele tinha um canal no YouTube que foi excluído. Só que assim, gente, a mulher dele morreu em 2003, eu acho, de câncer, foi assim. E ele escreveu um livro, que foi basicamente isso aqui. E aqui ele conta da vida dele, da família dele, da galera. Eu dei uma olhada por cima, não vou entrar em detalhes, porque eu acho que, tipo, são pessoas vivas, sabe? E assim, o que eu posso dizer que você pode encontrar na internet, ele teve nas eleições de 2019, que foi o ano que ele morreu, ele gravou um vídeo, assim, que eu assisti. Ridículo vídeo, assim, ele, tipo, destruindo a filha dele, porque a filha dele tava na eleição, votou no PT, e ele tava, assim, muito bravo, e, assim, foi muito feio o vídeo, sabe? Foi vergonhoso um pai fazer aquilo com uma filha, e a sensação que deu, principalmente lendo algum pouco dessa coisa, é que, tipo assim, ele parecia ser o dono da razão, e aí ele fez um vídeo falando que a filha dele tava errada, um monte de coisa, foi bem triste. E eu não sei o que rolou, mas aquele ano ele faleceu num acidente de trânsito em BH. Ele faleceu e eu não sei o que rolou com as coisas dele, não sei o que rolou, não sei como veio parar Londrina, não sei o que rolou. Mandei mensagem pra ver da onde que veio, sabe isso? Mas enfim, daí a biblioteca dele tinha muito livro, tinha tipo mais de 1000 livros só em alemão. Eu recebi bem poucos, tipo, provavelmente da coleção toda eu devo ter recebido, sei lá, 1/3 de tudo, porque era muita coisa. E daí deu pra dar uma selecionada bastante. Então, por exemplo, tem esse Harry Potter aqui em francês, muito bonitinho. Tem, por exemplo, esse aqui, que é a Dança dos Dragões, a capa dura, em inglês. E é lindíssimo. Aqui ele não colocou o nome dele na capa. Muito obrigada. E tem outros que ele encapou quase todos os livros, assim. E escreveu o nome. E aí eu acho que aqui atrás, ó, ele colocava um número. Eu acho que era o número, tipo, do número. Tipo assim, o número dos livros que ele tinha. Então aqui o perfume. Então, dá pra ver que ele plastificou os negócios. Então ele tinha muito, muito livro. Ele era um professor de alemão. E, enfim, aconteceu que ele montou a biblioteca toda dele. E eu não sei o que rolou. Deu pra ver que, tipo, das coisas que ele fez, não é de me admirar que, né, talvez ninguém tenha se importado. E eu fiquei com uma sensação muito agridoce, sabe? Porque, tipo, eu tenho uma biblioteca e se eu morrer, pra onde que vai? Minha família não tá nem aí pros livros que eu leio, sabe? Eles não leem também. E, assim, eles podem doar pra escolas, porque os livros que eu leio aqui é livros mais que as pessoas mais populares podem ler. Não é igual ele, que, tipo, a biografia de Hitler em alemão, sabe? Tipo, meu filho, quem que vai conseguir ler um negócio desse, sabe? Então, é bem mais nichado. Eu fiquei com um sentimento muito melancólico, sabe? Pensando, a gente que é leitora, a gente trata a nossa estante com tanto carinho. Então, assim, apesar de eu ter visto os vídeos dele, as coisas que ele postou na internet, achar dele um babaca,
eu fiquei sentindo, tipo, mano, a minha estante, porque deu pra parecer, tipo, inclusive, tipo, lendo aqui parte da história dele, ele falando que, tipo, os livros dele, tem vários livros de gramática, porque ele estudava muito, ele era professor, então, muitos livros de gramática, muitos. Então, parecia que era uma coisa importante pra ele, sabe? Então, ele gravava os vídeos com a estante atrás, parecia ser um negócio, assim, que ele gostava muito. E, assim, a gente não fica com nada depois que a gente morre, né? Então, as coisas simplesmente passam pra frente e é isso, sabe? E a gente tem que se reaproveitar as coisas, porque tudo que fica pra trás é isso, sabe? O que a gente acumulou, o lixo que a gente produziu e as conexões com as pessoas que a gente fez ou desfez, né? Enfim, eu achei uma coisa completamente inusitada que eu nunca tinha visto. E achei muito interessante. E aí os livros vou fazer o seguinte, porque são muitos e o meu tio, ele pegou os livros, né, na caminhonete, e daí ele falou pra eu ir lá. E amanhã, como ele ia usar a caminhonete, não dava pra deixar os livros na caminhonete. Como era muito livro e tinha muitos ali que eu sabia que eu não ia querer ficar, e assim, não é porque ele me deu que eu vou enfiar tudo aquilo na minha casa, porque simplesmente não cabe. Então eu levei pro sebo, e aí eu vou ver se eu faço uma troca por outros livros do sebo, eu deixo tipo uns créditos infinitos pra eu usar. Não sei o que eles vão fazer lá, porque era muito livro, tipo, tinha muita coisa infantil em francês e tal. Então, era uma coisa bem nichada. E livros de estudar línguas e tal. Vou ver o que o sebo vai querer. Amanhã eles vão falar comigo. Minhas unhas quebraram todas nesse processo. E aí, tem uns outros aqui que são os livros mais robustos, assim, os livros, tipo... uns livros capa dura, uns livros, por exemplo, igual esse que eu mostrei pra vocês. Tipo assim, são livros, assim, mais raros, sabe? Um negócio mais encorpado, então assim, não dá pra eu só despejar lá. Então eu trouxe aqui, e aí eu vou ver depois o que eu vou fazer, se eu vou trocar, qual sebo eu vou trocar, o que eu vou fazer, porque eu sabia já que eu ia ficar, tipo, com 1/10 do que tava lá, sabe? Se encontrasse qualquer coisa, ia ser já o lucro. Eu adoro ficar, tipo, cavucando as coisas e buscando coisas antigas. Eu cheguei até a sonhar, gente, que eu tava procurando coisa antiga e que eu falava pro meu tio que o melhor presente de todos era coisas antigas, porque eu amo coisa antiga. É uma coisa a se pensar, né? Um sentimento muito maluco. O que vocês acham de tudo isso? Não deixa, por favor, de escrever um comentário aqui, mandar esse vídeo pro amigo e voltar aqui depois pra mostrar os livros que eu acho que valem a pena mostrar pra vocês. Então, essa foi a história por cima do cara que morreu. Vocês podem pesquisar no Google, encontrar. Vocês podem me falar também o que eu vou fazer com esse Apple Watch, sabe? Eu vou tentar entrar em contato com a galera lá. E não sei, porque assim, ele é aparelhado, não dá pra colocar no meu celular, dá pra eu usar, mas ele é o Apple Watch 7, eu acho. Porra, não quero jogar fora. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Essa empreitada completamente inusitada, né? Muito obrigada, Marcos, aonde você estiver, pelos seus livros. Fazer muito bom proveito de parte deles. A outra parte eu vou trocar no sebo, porque as coisas são assim, né? A gente não detém realmente nada na nossa vida, a gente pega emprestado por um tempo e depois fica pro mundo. E é isso. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.